desde o começo Deus nos fez forte, sabe? Para suportar tudo que viria pela frente, né? E vai vir pela frente, né? Porque a vida não é só a vida do Instagram, aquela vida bonita, né? A vida real, ela é difícil, ela te cobra. Eu nunca entrei no futebol como meio de vida, né? E fiz tudo para não ser jogador de futebol. A fama e os holofotes para uma pessoa que não teve preparação para aquilo é uma bomba relógio na mão. Então você vai, mas chega uma hora que estoura. Bem-vindos a mais um episódio do TelaCast, podcast oficial do Portal Tela. Eu sou Juliana Dariva e é um prazer enorme ter você aqui na minha companhia. E antes de começar, já aproveita para se inscrever no nosso canal no YouTube, compartilhar este episódio com os amigos e seguir o TelaCast no Instagram. O QR Code está aparecendo aqui na sua tela. Por lá você acompanha os melhores cortes, bastidores e conteúdos exclusivos das nossas entrevistas. E eu quero te dar uma dica importante. Olha só, o Portal Tela está com um bolão gratuito do Mundial. E você pode participar sem gastar nada e concorrer até R$1 milhão em prêmios. Funciona assim, você se cadastra, faz seus palpites para os jogos, acumula pontos e ainda pode criar sua própria liga, pode chamar amigos, colegas e familiares. Quem entra antes tem mais tempo para movimentar a própria liga e acompanhar o ranking. O link está aparecendo aqui na sua tela, se inscreva, chame a galera e participe do bolão do Portal Tela. Hoje o TelaCast recebe um convidado que tem uma história muito maior do que os títulos que conquistou. Willamis de Souza Silva, mais conhecido como Souza, saiu de Maceió, em Alagoas, enfrentou uma infância marcada por abandono, fome e muitas dificuldades e encontrou no futebol um caminho para mudar a própria vida. Ele começou a jogar ainda menino, passou por clubes consagrados, foi campeão mundial, campeão de Libertadores, bicampeão brasileiro e viveu momentos de glória no futebol brasileiro e internacional. Mas a trajetória de Souza não cabe só nas conquistas dentro de campo. Quem hoje o vê sorrindo na televisão talvez não imagina tudo o que ele passou para chegar até aqui, antes e depois da carreira como jogador. Hoje a gente vai falar sobre futebol, fama, família, dor, recomeço, fé e transformação. Souza, seja muito bem-vindo ao TelaCast. Obrigado, Gil, pelo convite ao TelaCast. Para mim é uma honra. Sempre costumo dizer que sempre que ouço alguém falando da trajetória me passa um filme, né? Mas assim, olhando para tudo que eu vivi lá atrás e que me trouxe até aqui, já me considero um vencedor. E antes de falar dos seus títulos, tudo que você conquistou até hoje, fala pra gente, como essa história começou, Souza? A minha história foi uma história complicada, né? Eu fui criado com meus avós, né? Com os pais do meu pai. A minha mãe desapareceu um tempo, né? Eu não me lembro quando foi que ela se separou do meu pai, mas eu lembro que eu fui criado com meus avós. Tem muita coisa da minha infância que eu acho que até pela dificuldade devo ter apagado, sabe? Não tenho lembranças de eu brincando. Mas assim, eu lembro que a minha mãe ficou sumida há 10 anos, a gente achou até que ela tinha falecido, ela ficou desaparecida aqui em São Paulo. E aí eu fui criado com meus avós, numa casa com 5 homens, 5 tios, e era mais eu e meu irmão. Então, desde cedo eu fui treinado, né? Aprendi a fazer as coisas de casa. Eu costumo falar, sabe, Ju, que se a gente for parar para ver, desde o começo Deus nos fez forte, sabe, para suportar tudo que viria pela frente, né, e vai vir pela frente, né, porque a vida não é só a vida do Instagram, aquela vida bonita, né, a vida real, ela é difícil, ela te cobra. Então eu costumo dizer que a minha infância ela foi dolorida, mas assim, se não fosse a minha infância, eu não sei se eu aguentaria
passar tudo e suportaria viver tudo, né? As pessoas olham hoje e olham o Souza, né? Mas assim, eu tive bastante dificuldade, né? Na minha infância. Foi uma infância bem... onde desde cedo eu tive que aprender a me virar, a fazer as coisas, já pequeno. Era com tios, uma vida bem rígida, né? Horário para chegar, horário para dormir, horário para acordar, deveres a fazer. Então, mas assim, eu não reclamo, eu falo que tudo você viu, né? Paulo fala isso, né? Nas suas cartas, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu acredito muito, né? Olhando para trás hoje, ver o que eu consegui, a trajetória que foi, né? Movida de muitas dificuldades, muitas glórias, né? Mas nada disso serve quando Deus te chama para o particular. Então, infância dolorida, mas posso dizer que valeu a pena. Você se considera um improvável que se tornou provável? É uma frase que eu gosto muito de usar, sabe? Um cara que passou fome, dormia na rua, não tinha o que comer. Às vezes as pessoas te olhavam com um olhar preconceituoso, né? Então, olhar tudo hoje, eu não tenho nem dúvida, né? Esse vai ser com certeza um título do livro, né? Que eu pretendo escrever, que é o improvável que virou provável. Porque você sair lá de onde eu saí, né? Ter nessa trajetória de história que eu tive, só Deus mesmo para poder fazer isso. E de onde surgiu essa paixão pelo futebol? Que você teve uma infância extremamente difícil, enfim, aí como que foi? Ju, o futebol para mim ele foi um meio de esquecer problemas, né? Eu tinha uma criança ali ainda, adolescente, com deveres a fazer, então eu vi na bola uma forma de, enquanto eu estava com ela ali, eu esquecia de tudo que eu tinha como compromisso, de tudo como eu tinha como responsabilidade, mesmo sendo criança e adolescente, eu sempre fui criado em um lar que tinha responsabilidades. Então, o futebol para mim ele sempre chegou como um meio de distração, sabe? Era um meio que onde eu esquecia de todos os problemas, da dificuldade, das faltas. Então, o futebol ele nunca foi, eu nunca entrei no futebol como meio de vida, né? E fiz tudo para não ser jogador de futebol. Essa é uma realidade, entendeu? Então, mas o futebol entrou para mim como um meio de esquecer os problemas. E aí foi indo e daqui a pouco... E virou uma estrela. Como assim? Conta pra gente. Fez tudo para não ser jogador de futebol. O que você sonhava em ser, né? Então, eu não tinha sonhos. Essa é uma verdade, eu não tinha sonho. Porque um menino que não tinha... Passou todas as dificuldades, né? Pô, abandonado cedo, dormiu na rua... Você não acaba não tendo sonho, você acaba se acomodando com aquela situação. Você acha que aquela situação é a sua para sempre e você tem que saber lidar com aquilo. Então, desde cedo eu tive que aprender a lidar com essa dificuldade. E teve vezes que eu tive que escolher. E as escolhas sempre foi, ao invés de escolher algo profissional, eu escolhi algo amador. Teve vezes que eu já era um adolescente, já me destacava no bairro onde eu morava, no Vegel, e final de semana sempre apareciam uns caras que queriam dar uma grana para você jogar no time dele, né? Só que nesse tempo eu jogava também, jogava no juniores do CSA. Então no CSA eu ganhava 2 vale-transporte para poder jogar. E nesse tempo eu já tinha saído da casa dos meus avós, minha mãe tinha aparecido de volta e eu fui morar com a minha mãe numa comunidade. Minha mãe arrumou um padrasto, né? Casou com um cara e ela morava na casa com o cara e eu morava em uma casinha, eu e meu irmão. Então, às vezes eu tinha que escolher o jogo amador porque era o dinheiro que eu comprava, às vezes o que eu tinha que comer durante a semana, durante o mês. Então, todas as vezes que eu tive que escolher entre algo profissional e o amador, eu fui pro amador. Porque era um meio que eu ganhava uma grana para eu comprar um refrigerante, um biscoito, né? Eu sempre conto, né, que quando eu fui morar com a minha mãe foi o momento mais difícil da minha vida, né, como ser humano, assim, porque eu tive que fazer coisas que eu não fazia na casa da minha avó. Porque apesar de toda a dificuldade, da rigidez que eu tinha na casa da minha avó, eu sempre tive o alimento.
Só que como eu fui crescendo e era uma vida muito presa, aquele jovem querendo liberdade, eu falei, vou morar com a minha mãe. E aí veio a dificuldade. Aí eu quis voltar para casa da minha avó, mas já era tarde. Então eu comecei a tomar aqueles... Lá no Nordeste a gente chama suco, que é o pozinho. Eu tomava aquilo sem açúcar. Quando tinha, eu comia bolacha seca com aquilo. Comi muitas vezes farinha com açúcar, que era o que tinha para comer. Então, às vezes, o futebol me deu a possibilidade de ganhar um dinheiro no final de semana. Então, eu escolhi, às vezes, jogar pelo time que tinha profissional e o amador, eu escolhia jogar o amador, porque era onde eu ganhava uma feira. Então, às vezes, eu tive que fazer essa escolha entre 2 vale-transporte e o meu comer da semana. Então, eu sempre fui para um lado, né? E hoje eu posso ver que, assim, quando Deus tem algo na nossa vida, dificilmente vai acontecer o contrário daquilo que ele desenhou. Você pode fazer o que for, mas ele vai fazer aquilo que está na sua história, que está determinado por ele. Mas e como o Souza, do interior, passando por todas essas necessidades, foi descoberto e parou em grandes times? Eu jogava num time do meu bairro, e tinha um cara lá, o Beto, ele até faleceu há uns 2 anos atrás, 1 ano e pouco atrás. E ele tinha em mim e em outro atleta jogadores de confiança dele. A gente era os destaques do time dele. Então ele fazia um trabalho, naquela época não se falava que era um trabalho social, mas para mim já era um trabalho social muito importante, em um bairro muito violento, com drogas. Ele tirava aquelas crianças de escolher outra coisa que não fosse o esporte. E aí ele recebeu uma proposta para treinar o CSA. Aí ele foi treinar o CSA e aí, como eram 2 jogadores da confiança dele, aí ele nos convidou para ir. Aí foi eu e um menino que chama Chupeta, né? Que ele tá até aqui em São Paulo, a gente foi fazer o teste. E na primeira vez do teste que a gente foi fazer, a gente passou. Aí a gente começou a jogar no CSA, foi o clube onde eu iniciei, no infantil do CSA. Aí eu passei ali na base do CSA, eu fui bicampeão juvenil, tricampeão de júnior e tetracampeão profissional. Então surgiu através desse convite de um treinador que a gente tinha que chamava Beto. Ele foi pro CSA e nos convidou para poder ir lá jogar bola no time dele. Qual foi o primeiro grande time assim que você jogou? O CSA da minha cidade, que era o time do meu pai, de coração. Meu pai me levava no estádio, eu tenho poucas lembranças do meu pai. Meu pai também tinha pouca escolaridade, meu pai era gari, né? E me levava, então eu sempre tive um sonho, quando eu ia no Repelé, que é o estádio, eu falava, cara, quem sabe um dia, né? Queria jogar, meu pai me ver jogando, né? E eu falo que a única decepção da minha vida que eu tive até hoje foi o meu pai não ter me visto jogar profissional. Porque eu lembro o local onde ele me levava para assistir o jogo, eu lembro como ele era feliz torcendo. Então, eu acho que a única... E em determinado tempo, eu mesmo jogando já no São Paulo aqui, eu chorava bastante quando chegava dezembro. Porque eu via a minha mesa cheia, a minha família ali, e não via meu pai. Apesar de não ser criado pelo meu pai, ser criado com meus avós, eu tive essa dificuldade de aceitar, de não ter meu pai ali vendo as coisas. Mas assim, o meu grande clube, onde tudo começou, foi no CSA. Mas no fundo você sabe que ele sempre esteve com você. Isso eu tenho convicção disso. E aí, quando você veio para São Paulo, você jogou aqui primeiro em São Paulo ou você foi para o Rio Grande do Sul antes? Primeiro, quando eu saí do CSA, eu fui para o Rio. Fui para o Rio de Janeiro. O Botafogo me comprou do CSA. Eu estava me destacando já no profissional, já era um cara, uma promessa, né, que todos os clubes me queriam. E aí, pelo fato de eu ter passado uma dificuldade, eu nunca fui um cara deslumbrado, sabe? Nunca fui de verdade. Eu nunca fui um cara, tipo, de me deslumbrar com as coisas. Sempre tive vontade e fiz tudo que tipo, a fama poderia proporcionar, sabe? Queria um carro diferente, mas nunca fui um cara deslumbrado. Quando eu vou pro Rio, eu lembro que eu ganhava no CSA R$800 naquela época, né? Em 99, era 99 por aí, eu ganhava R$800. Eu fui pro Rio ganhando R$8.000. Eu achei que eu tava rico já, né? Liguei pra minha mãe, porque eu tinha pego um dinheiro na negociação. Foi o primeiro imóvel que eu comprei naquela época, né? Eu comprei acho que era um flatzinho. Eu falei pra minha mãe, a gente tá rico, né? Aí deu 2 dias, o dinheiro já não tinha mais, porque eu não tinha roupa, né?
Eu morava numa casa que não tinha banheiro. A minha necessidade eu fazia do lado da minha cama. Eu levantava, fazia ali, não tinha, eu tomava banho na rua. A minha geladeira era o meu guarda-roupa. Era criado no meio dos ratos, grande. Então eu não tinha roupa. Quando eu fui, mesmo jogando no CSA, eu não tinha roupa, né? Quando você vai para um time maior, infelizmente o mundo do futebol, assim como o mundo da fama, ele requer de você que você esteja sempre bem vestido. Que as pessoas te valorizem não pelo que você é, mas pelo aquilo que você está vestindo, né? Então eu entrei nisso logo cedo, né? Eu fui pro Rio, aí tive que comprar um monte de roupa para poder me apresentar no Botafogo. E aí foi uma das primeiras experiências assim que eu tive negativas, né? Eu fui pro Botafogo, o Botafogo me comprou e lá eu fiquei 8 meses no Botafogo sem receber. Eu ganhava R$800 no CSA, mas eu recebia. E nessa época eu era casado. Então, pô, chegou um cara uma vez no apartamento querendo botar a gente pra fora de casa. Falei, ó, não tem como, não tenho dinheiro pra te pagar. O clube não tá pagando. Então, a minha vida, ela sempre foi movida, eu falo, né? Que com Deus emoções. sempre me apertou um pouquinho, assim, sabe? Aí eu retorno, depois do Botafogo, o Botafogo não tem dinheiro para pagar a segunda parcela, e eu retorno pro CSA. E aí, aqueles amigos que pegavam na minha mão, me colocavam lá em cima, quando eu volto, o pessoal falou, isso aí vai morrer na cachaça, isso aí não vai dar para nada, vai morrer aqui no CSA. E eu sempre fui um cara muito determinado. Muito determinado. Se tem algo em mim que eu me orgulho muito, eu sou muito determinado. Eu não aceito as coisas para minha vida, não. Eu gosto de provar para as pessoas e não faço isso para provar para as pessoas, mas faço para mostrar para elas que não é da forma que elas pensam. Então eu volto, todo mundo fala, isso aí já era. Aí eu volto a jogar no CSA de volta e surgiu a oportunidade de eu vir para Santos. E aí eu já tinha um filho pequeno, o Kevin acho que tinha um ano nessa época, 2003. Aí eu venho para Santos aqui, faço um campeonato muito bom. E aí eu lembro, né, que eu estava na Marquês de São Vicente, ali no Nacional, de frente ao São Paulo, eu estou passando. Aí eu olhei para São Paulo do outro lado e eu disse assim, do nada, né, aquele negócio de moleque. Falei, no segundo semestre eu vou estar aqui, no São Paulo. E adivinha, no segundo semestre eu estava lá. Gente, e aí sua carreira só Aí a minha carreira só deslanchou. Aí eu ganhei os melhores títulos da minha vida como atleta. Aí eu pude realizar todos os sonhos assim como ser humano, sabe? Com dignidade. Foi um momento bem especial. Foi um dos momentos especiais de toda a minha vida, assim, foi a minha chegada no São Paulo. E como que você administrou, assim, que do nada você estava morando numa cidade pequena, sem dinheiro praticamente para comer, e no outro dia você estava num grande clube, ganhando muito dinheiro. Como que foi essa transição, assim, na sua cabeça? Ju, eu falo que é impossível você administrar. É impossível. Isso é impossível. A conta não fecha. Você pega um cara sem escolaridade, criado como bicho, no meio da rua, sem ninguém para poder te dizer o que tem que fazer, e você administrar a fama, administrar dinheiro, administrar isso tudo. Eu falo que a fama e os holofotes para uma pessoa que não teve preparação para aquilo é uma bomba relógio na mão. Então você vai, mas chega uma hora que estoura, né? Você vai até um ponto que você começa a meter os pés pelas mãos, fazer escolhas erradas. Amigos errados. Exatamente. Infelizmente, a gente não consegue ler as pessoas, entendeu? Infelizmente, a gente não tem esse dom, sabe? De ler as pessoas. Eu acredito muito que as decepções, elas são ferramentas usadas por Deus para nos moldar, sabe? A gente acha que não, a gente acha que Deus só usa as coisas boas, né? Mas não, eu acredito muito que Deus, ele usa as decepções para poder nos moldar, para poder nos direcionar. Então eu fiz bastante coisa errada, tomei decisões erradas que me custaram e me custam coisas até hoje, mas eu olho hoje e falo que se fosse para
viver tudo de novo e fazer tudo de novo para me tornar quem eu sou hoje. Porque, Ju, tudo que eu falo hoje eu não aprendi num livro, sabe? Eu não aprendi com uma pessoa contando para mim, eu aprendi na prática, sabe? Então eu falo que quem tem autoridade para falar hoje precisa entender que precisa ser espremido, sabe? E eu fui. Quando você olha para trás, o que mais te emociona na sua história? O que mais me emociona, as reviravoltas. As reviravoltas são as melhores coisas, né? É você, sem passar por cima de ninguém, as pessoas te dão o diagnóstico e Deus vir mudar, sabe? Hoje para mim, é muito mais gratificante, sabe? Porque às vezes a fama e o tempo corrido, não dá tempo você enxergar e parar para pensar quem sempre esteve do seu lado, quem te ajudou em determinado tempo, né? Você só para ver quando você resolve andar com Deus e ver aquele diagnóstico que já tinha acontecido um tempo acontecer novamente. Aí você olha para trás e você fala, puxa, eu tinha achado que tudo era força do meu braço. Eu te falei, eu fiz tudo para não ser. E o menino que sentia fome, ele imaginava que chegaria tão longe? Não, jamais. Eu te falei, eu nunca tive sonho. E até hoje eu não sou um cara de projetar coisas, sabe? Eu não sei projetar. E se eu já não projetava quando eu não tinha entendimento, agora então eu peguei a minha vida e disse, olha, Senhor, faz da tua forma, faz do teu jeito. Você chegou a falar isso para ele? Seja feita a sua vontade. Mas fiz. Há um tempo atrás, eu morava no Rio de Janeiro e isso 2014, tá? 2014. E eu via amigos meus se separando nos relacionamentos dele, né? E eu achei que Deus não escutava, entendeu? Por isso que eu gosto de falar que hoje eu conheço um Deus que as pessoas nunca me apresentaram ele. Porque você imagina para uma pessoa, as pessoas, eu sempre tive no meio cristão, sabe? Sempre tive no meio. Só que eu fazia tudo errado e dava tudo certo. Aí eu me perguntava, pô, que Deus é esse? Pô, cadê o Deus que esse pessoal prega? Se ele tá vendo, ele já tinha me corrigido, já tinha puxado a minha orelha. E fui fazendo. E eu costumo dizer, Ju, olha, não existe nada na vida que você tenha feito com a pessoa que você não vá pagar. Isso é uma certeza, assim, ó. Eu falo, quando você tem essa certeza disso, a sua vida vira outra, você começa a descansar. Porque tudo de errado que eu fiz, tudo. Eu tive 2 relacionamentos nesse tempo. O primeiro relacionamento, eu fiz tudo de errado que você imaginar. Tudo de errado. A mãe dos meus filhos, ela sofreu muito na minha mão. Muito, Ju, muito. E não é coisa que eu me orgulho, não. Só que assim, não tem como eu me colocar no lugar dela sem eu ter passado. Aí depois Deus puxou a capivara e falou, olha, isso aqui você tem que pagar. Aí você começa a ter empatia, sabe? Se colocar no lugar do outro. Porque senão, não tem como você se colocar no lugar do outro. Você olha, você não tá nem aí. Você fez uma escolha e tá tirando a sua escolha. E você não tá nem aí pro que a pessoa tá vivendo. Se a pessoa tá sentindo dor, não tem responsabilidade afetiva nenhuma. Exatamente. Eu já fui irresponsável nesse ponto. E posso te falar uma coisa? Involuntariamente. A gente não tem... Tipo, eu já tive nesse lado e a gente não pensa nisso. Agora, a gente tem um Deus lá no céu que eu falo com propriedade. Então, um dia eu tava lá e falei bem assim, Deus, sem expressar palavras, tá? Eu disse assim, Deus, me usa para restaurar casamentos? Aí eu acredito, né, hoje, né, olhando, ele falou, então eu vou começar pelo seu relacionamento, que o seu relacionamento ele começou errado. Aí em 2014 eu digo que foi uma mudança drástica na minha vida. Drástica. E ali eu pude ver que, às vezes, Ju, Deus é como um pescador. Você já pescou? Já. Deus é como um pescador.
Quando você fisga um peixe, o que é que ele faz? A primeira intenção do peixe é o quê? Ele tenta sair do... Sair, né? Mas ele tá fisgado, não tá? Tá. Eu falo que Deus vai só trabalhando. Pode ir. Ele vai só trabalhando. Você tá fisgado, mas ele vai trabalhando. Pode ir, meu filho. Vá dando as suas cabeçadas. E eu falo que isso demorou 4 anos, Ju. Essa minha oração que eu fiz, não foi nem uma oração. Eu falei, Deus, me usa para restaurar casamentos. 4 anos depois, eu me separei do meu relacionamento. E aí, o mundo desabou na minha cabeça. Porque eu tinha feito uma escolha e eu tinha que fazer o meu segundo relacionamento funcionar de todo jeito. Porque na minha cabeça, se eu perdesse um, eu não estava perdendo, eu estava perdendo 2. Porque eu não queria mostrar para as pessoas que aquela escolha que eu tinha feito tinha sido uma escolha errada. No fundo eu sabia, mas eu não queria dar mais para que as pessoas fizessem. Eu tinha que fazer aquilo acontecer de todo jeito. Aí em 2018, Deus puxou a linha. Aí eu falo que não é para todo mundo não, viu? Por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado. Eu falo isso para todo mundo. Quando você pede para Deus te usar, você tem que estar preparado. E geralmente a gente nunca tá, né, Ju? Que você vai ser amassado. A gente nunca tá, né? A realidade é essa, a gente nunca vai estar pronto para as coisas, entendeu? Não. Então a gente acha que Deus vai te pegar, vai começar a te usar. Não, peraí, meu filho. Peraí que tem muita coisa a ser consertada. E posso te falar um negócio? Ele tem me usado muito nessa área. Muito nessa área, mas muito nessa área. Mas ele me amassou. Ele me amassou de um jeito que eu falo que se não fosse ele na minha vida, eu tinha entrado... eu era um cara depressivo, eu era um cara ferido, eu não queria ver pessoas, mas o tratamento de Deus, ele doeu, mas ele me curou. Foi necessário. Foi necessário. Eu sempre gosto dessa palavra, sabia? O quê? Necessário. Eu gosto muito dessa palavra. Jesus, ele usa essa palavra poucas vezes. Ele vai usar na mulher samaritana, né? Ele chega para os seus discípulos, ele sai daquela cidade, meio que corrido, porque as pessoas queriam apedrejar ele, e ele usa essa expressão, ele usa essa palavra com os seus discípulos. Ele fala, mas a gente vai voltar para lá. Ele falou, é necessário passar em Samaria. Porque tudo aquilo que é necessário, a gente não quer fazer. Exatamente. Mas é necessário. Então era necessário passar por tudo isso. Então o seu encontro com Deus mesmo, essa virada de chave na sua vida foi em 2018? 2018, quando eu me separei. Como estava o Souza naquele momento? Eu tinha feito uma programação toda sobre a minha vida. Eu falei, eu vou trabalhar até esse ponto, determinado ponto aqui eu vou parar, vou ficar em casa, cuidando da família, vou, viajar uma vez por ano, 2 vezes por ano, vou cuidar do meu filho, e me programei. Só que essa era a minha programação, né? Só que no céu tinha outra programação, né? E se tem outra coisa que eu aprendi é que o escolhido não tem escolha. Nenhuma. Só aceitar e confiar. Nos cultos e as oportunidades que eu tenho de pregar nos lugares, eu sempre falo assim, olha, se existe livre-arbítrio, Deus pegou o meu para ele. Porque eu fiz toda uma programação para viver uma vida e eu vivo algo totalmente diferente daquilo que eu me programei. Aonde está meu livre-arbítrio? Aonde está? E a minha oração hoje é diferente. Eu falo, Deus, se existe livre-arbítrio, pega a minha pro Senhor, fica com o Senhor. Continua tocando o barco aí. Então, 2018 foi um ano difícil para mim. E você já chegou ao ponto assim de ter uma depressão profunda e falar, Deus me leva? Ju, nesse ponto não. Eu queria sumir, porque tudo aquilo que eu estava vivendo, eu não queria que as pessoas vissem, eu queria que as pessoas me enxergassem como um campeão, não como derrotado. Então, esse meu jeito aqui de sorrir, de ser um cara, eu sempre fui assim, eu sempre escondi muito, eu aprendi isso desde pequeno, entendeu? Desde pequeno eu aprendi a esconder bem as minhas emoções. Então, se tem uma coisa que eu acho que eu escondo bem, são as minhas emoções. O pau pode estar torando lá fora. Você nunca vai me ver reclamando, você nunca vai me ver chorando. Eu sempre vou bancar o forte.
Mas no fundo ali eu tava bem complicado para mim. Quando tá você e você no Aí, quarto. daí não tem jeito. Ali eu falo que ali é a oração mais sincera que um ser humano faz. Porque na frente das pessoas a gente veste uma máscara, mas quando a gente não tá na frente de ninguém, aí a gente mostra quem é a gente de verdade. Exatamente. E ali foi um tempo complicado. O que mais doeu para você nesse momento foi ficar longe dos seus filhos? Não, foi voltar a estacar zero de novo. Você chegou a esse ponto, tem que voltar a estacar zero. Cheguei a estacar zero de novo. Eu saí de casa, em uma casa que eu tenho no sul, com as minhas roupas, tudo dentro de um saco de lixo. Aqueles saco de lixo azul e preto. E fui morar na casa de um cara que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu morava no sul já, eu frequento o sul desde 2008. 10 anos. Tava 10 anos no sul e fui morar na casa de um cara que eu nunca vi. Por isso que eu gosto das conexões de Deus, sabe? Uhum. Eu ia numa podóloga, que ela frequentava uma igreja, e eu não sabia. E aí e a gente, para as pessoas assim que não conhecem a nossa dor, a gente começa a se abrir. Ela falou, eu vou te apresentar um amigo meu, Dinei. Falei, marquei um café com esse cara. Ele é líder do Ministério de Jovens hoje. Um irmão que Deus me deu, mora lá no sul. E aí a gente marcou um café, fui tomar um café com ele na Zona Sul lá de Porto Alegre. Aí ele chegou para mim no café e eu lembro das palavras que ele falou para mim, né? E eu não entendi nada, né? Ele falou assim para mim, olha, cara, quando eu fui orar por você, Deus me mostrou duas coisas. Raízes crescendo para baixo e uma aliança trincada. Mas aí ele falou, vou orar mais sobre isso. E aquilo fez muito sentido para mim. Uhum. Aquilo fez muito sentido para mim. E aí eu comecei a toda hora ligar para ele. E aí aconteceu de eu sair de casa, né? Porque a situação não estava legal. Eu saí de casa e eu comentei com ele. E tinha um amigo meu que me convidou para morar na casa dele. E esse Dinês me fez a seguinte pergunta: pô, você quer ficar onde? Você quer ficar na casa do seu amigo ou você quer ficar aqui em casa? Eu nunca tinha visto o cara. Eu falei, não, eu vou ficar contigo aí. E eu falo, Ju, que na casa daquele cara, numa casa humilde, onde ele estava reconstruindo também a casa dele, ele tem uma padaria, eu fui ensinado o que é ser um homem de Deus. Sem ele falar uma palavra para mim. Eu lembro que eu dormia no sofá, eu fui para ficar... Na verdade, eu não tinha para onde ir. Então, se eu falar que eu fui para ficar alguns dias, porque eu não tinha como ir. Eu sei que eu fiquei lá 6 meses na casa dele. Caramba, dormindo no sofá. No sofá. E depois de ter vivido já tudo que o dinheiro possa te oferecer não, de bom. E eu vou te falar, a coisa vai piorar, tá? A coisa vai piorar. Então, eu fiquei 6 meses ali, sendo ensinado o que é ser pai. Ele vinha também de uma família restaurada. Ele tinha feito praticamente o que eu tinha feito no primeiro relacionamento, mas ele só tinha aquele relacionamento. Deus restaurou uma família dele, então Deus me colocou de uma casa de uma família restaurada. Exatamente na casa de uma família restaurada. De uma esposa que tinha sido traída, mas que estava restaurada. E nem parecia. Eu só vim saber disso um tempo depois que a gente sentou para conversar. Então eu dormia, às vezes ele ia para a igreja, ele falava, eu vou para a igreja, tá? Ele nunca impôs para mim. Bora, você tem que ir para a igreja. Não. Ele me ensinou lá o que é ser pai. Porque, Ju, é impossível. Sabe aquele ditado que você só dá aquilo que você recebe? Como é que você vai ser pai se você nunca teve paz? Como é que você vai dar amor se você nunca foi criado com amor? É impossível. É só Deus mesmo para fazer isso com a gente. Então eu fui ensinado dentro daquela casa ali a muitas coisas. E aí, Ju, 6 meses naquele processo de separação. Aí eu lembro que no primeiro mês eu me separei, porque foi uma das coisas que eu tinha em mente. Não, eu não quero mais, eu vou me separar. Porque no começo, eu não tenho nem vergonha de dizer para isso, eu fui para a igreja buscando o meu relacionamento de volta. Eu fui para a igreja exatamente por isso.
sem nenhum outro objetivo. Mesmo Deus te mostrando em todos os aspectos que não funcionaria, né? E eu não, só que assim, eu não enxergava ainda, eu não tenho entendimento, eu tinha aquilo, e assim, Passei por algo parecido. E aí vai uma crítica, sabe, Ju, que as pessoas hoje que cuidam de casais precisam entender, eles precisam entender o que Deus quer e o que Deus não quer, porque às vezes, eu até entendo, né, porque as pessoas hoje, elas querem que você vire estatística, elas querem chegar no final do ano, olha, eu restaurei tantos casamentos. Eu fiz isso, mas não é sobre estatística, é sobre aquilo que Deus quer, entendeu? Porque eu não acredito que Deus ia separar uma pessoa, sofrer um monte de coisa e depois... Não faz sentido. Não faz sentido. Deus é sábio. Eu jamais ia fazer isso. E aí, eu fico naquela casa, sendo cuidado por ele, sai a separação, e aí eu vou para Maceió, ver meus filhos mais velhos. Kevin e Júlia, que eu via eles 2 vezes por ano. Fui para ficar 10 dias, fiquei 2 anos naquele lugar. 2 anos. Eu lembro que na separação, né, a gente estava brigando pelas coisas que a gente tinha construído junto. E eu lembro que eu saí para Maceió, eu estava com 90 mil reais na conta. E eu fui para Maceió. Eu cheguei em Maceió, eu não queria mostrar para ninguém, né? Minha cidade natal. Se eu não já queria mostrar para as pessoas que não me conheciam direito, que eu estava passando por uma dificuldade muito grande, você imagina eu chegando na minha cidade. Não. Aí, pô, fui morar na praia. Aí comecei a achar... E aí é uma coisa... Eu acho que é uma das coisas mais erradas que a gente faz, sabe? Quando a gente se separa, Ju. É querer mostrar pro outro que a gente tá bem. Que a gente não sentiu. A gente precisa entender que a gente precisa viver nosso luto, sabe? Sim. Sofrer, é um luto. Sofrer aquilo que a gente tem que sofrer, sabe? Deus tirar tudo aquilo que tem que tirar da gente. E aí eu vou para Maceió, moro na beira da praia, e aí que eu gosto que Deus, quando ele entra na sua vida, ele vai resolvendo todos os problemas. E ele faz te fazer o caminho de volta para tentar restabelecer algumas coisas, sabe? Que ele já tem predeterminado por ele. A minha primeira esposa é de Maceió. Eu vou para lá, na minha cabeça, tá? Eu falei, poxa, Deus tá me levando para lá, Deus vai restaurar meu casamento. Aí eu fui para lá tentando mostrar quem eu não era, o que eu tava vivendo. E aí eu fiquei lá 2 anos e eu tive uma das certezas grandes da minha vida, né? Que Deus, ele sempre vai te dar oportunidades. Também gosto de falar muito essa palavra, que Deus é um Deus de oportunidades. Mesmo que você não queira, ele vai te dar. Nunca, Ju, nenhuma pessoa vai poder chegar no céu e contestar a Deus e dizer assim, ó, Deus, você não me mostrou. Deus nunca vai nos dar essa oportunidade de ter algo para indagar algumas coisas para ele. Então Deus me mandou lá, me fez restaurar meu relacionamento com meus filhos, restaurou algumas coisas que tinham ficado quebradas com a minha família, com a família da minha ex, restaurou isso com eles. Só que ele não restaurou a minha comunhão com ela. Porque ela ainda, por todas as coisas que eu fiz com ela, ela é uma pessoa ainda que não se perdoou. Ela não se perdoou. Ainda uma pessoa ainda que... Eu acho que... Eu falo, né? Eu brinco que Deus é assim. Deus é um pai diferente dos nossos pais. Os nossos pais, mesmo que a gente erre, ele vai passando a mão por cima. Deus é assim. Enquanto você não aprende, você continua dando volta no deserto. É só olhar para aquele povo de 40 anos, né, que ficaram no deserto. Mesmos erros, os mesmos resultados. Às vezes a gente quer resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Não tem como, né, Ju? Então fui para lá. Aí acabou todo o meu dinheiro. Todo, Ju. Em quanto tempo? Menos de 2 anos. Menos de 2 anos. E eu lembro que eu não tinha cabeça para nada. Conheci um pessoal, tinha um amigo do Sul, é meu amigo até hoje, o Carlos, advogado. E aí ele me ligou para poder eu ajudar um menino
que estava meio depressivo. Olha como as conexões de Deus, tá, Ju? E aí ele me ligou e falou assim, olha, tem um amigo, eu tô namorando uma menina que ele tem um filho, o filho dela tá meio assim, tem como você arrumar um clube para ele aí em Maceió? Para ele ficar treinando, não precisa gastar nada. Aí eu falei, tem sim, eu vou falar com um amigo meu. Aí falei com um amigo meu e esqueci daquilo. Aí tô num ciclo de oração numa quinta-feira. Aí acabou o ciclo de oração, a gente foi para casa de duas mães, que eu chamo de mãe hoje, são duas mães espirituais hoje para mim. E aí a gente acabou o culto, o pastor que pregou, estava no culto, e ele olhou para mim assim, ele baixou a cabeça, eu tava de frente para ele. Aí ele baixou a cabeça, levantou de novo, ele falou, cara, tu é o Souza? Eu falei, sou eu mesmo. Ele falou assim, se não é Deus que tá falando comigo agora, eu quero que ele me mate. Ele falou, daqui a 5 dias, Deus te abrindo uma porta de emprego para você. E me falou algo 3 vezes repetida. Ele falou assim, ó, tira a mão da fechadura. Essa porta quem tá abrindo sou eu. Tira a mão da fechadura, essa porta quem tá abrindo sou eu. Tira a fechadura, parecia Pedro, sabe? Pra negar, sabe? E eu saí daquilo ali, né? Pô, 5 dias, eu contei, né? Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Adivinha que dia que o menino chegou do sul? Segunda-feira. Eu ia levar um menino pra uma região, o meu amigo chegou na hora, mudou. Aí eu fui levar o menino para Murici, que é o interior de Alagoas. Eu fui levar, quando eu cheguei na prefeitura, que o prefeito era meu amigo da cidade, tô lá entregando, eu trouxe o menino aqui, não precisa gastar nada, o menino vai só ficar treinando, tá com a cabeça boa, os pais separados e tal. E aí o prefeito pediu para o cara, que era meu amigo, me fazer o convite. Vem jogar aqui com a gente. E se tinha uma coisa que eu não queria fazer mais na minha vida era jogar bola. Eu não tinha cabeça para jogar bola. Eu tava destruído emocionalmente, sem dinheiro, sem rumo, não sabia o que ia acontecer da minha vida. Tava nesse ponto, sem saber o que ia acontecer da minha vida. E aí ele perguntou para mim, aí veio a primeira resposta. Eu falei assim, não quero mais não jogar bola mais não. Aí veio a primeira, eu lembrei que o pastor falou, tira a mão da fechadura. Essa porta quem tá abrindo sou eu. Aí ele me fez outra pergunta. Ele falou, vem, pô. Vê quanto você quer. Eu falei, quero não, cara. Não quero jogar bola não. Aí veio de novo a palavra. Tira a mão da fechadura, quem tá abrindo sou eu. Aí na terceira vez que ele falou, eu aceitei. Eu disse, tá bom, quero. Aí ele me fez uma pergunta, Ju. Ele falou assim, ó, você quer morar? Você quer que eu alugue uma casa pra você ou você quer morar na pousada? Aí eu falei, eu quero morar na pousada. Ju, dentro daquela pousada tinha um cara ferido do evangelho, que estava 6 meses orando para Deus mandar um amigo. O cara com a família toda destruída. Aí Deus me manda para lá, para aquele lugar. Eu fui lá para ficar 3, 4 meses. Fiquei 1 ano e 2 meses naquele lugar, morando numa pousada na beira de estrada, no meio de uma pandemia gigantesca, sendo cuidado por Deus, dentro daquele lugar. Eu acho que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Porque, às vezes, Ju, o que Deus quer da gente, chega uma hora que Ele quer só cuidar da gente. Só que a gente foi ensinado, às vezes, que a gente tem que fazer por merecer. Você imagina você dentro de um quarto, morando de favor no lugar. Eu tinha vergonha daquela situação. Eu olhava para aquilo e falava assim, poxa, mas eu preciso fazer alguma coisa, cara. Esse cara tá me dando tudo, tá me cuidando de mim como se eu fosse filho dele. E eu lembro que foi a primeira vez na minha vida que eu escutei a voz de Deus no meu ouvido. Tava eu e 2 amigos de Porto Alegre, Adrians, que é um homem de Deus hoje, o outro menino zagueiro, eu esqueci o nome dele agora. A gente foi almoçar, veio a pandemia e o prefeito falou assim, porque você imagina, Ju, se eu fosse contestar a Deus, tá? Pô, Deus falou que ia abrir uma porta de emprego para mim. Abriu. 30 dias depois vem a pandemia. Aí eu poderia chegar e falar assim, poxa Deus, que porta de emprego é essa? Que agora eu não tenho para onde ir. Veio a pandemia e os meninos, eu era um dos mais velhos do elenco e o mais experiente, eles me chamaram e falaram, Souza, e agora, cara? Eu falei, cara, eu também não sei o que é que vai fazer, não. A gente estava no posto de gasolina e eu tô vindo e eu escutei o Senhor falar no meu ouvido. E o Senhor disse assim, ele vai vir falar com você.
e ele vai dizer que você na pousada dele é honra. Aí eu tô vindo. Quando eu chego na porta dele, ele vem saindo na minha direção e fala exatamente aquilo que o Senhor tinha falado no meu ouvido. Ele falou pra mim, olha, não quero que você saia da minha pousada não, porque você na minha pousada é honra. Eu fiquei 1 ano e 1 mês sendo tratado dentro de uma pousada em beira de estrada por Deus. Sim. 1 ano e pouco. Aquele cara, quando chegava, ele abria o supermercado, porque era uma pousada, e no mesmo ambiente tinha um supermercado, uma padaria e a pousada. Então ele abria a pousada às 5 horas da manhã, quando dava 9 horas ele tocava o interfone do quarto da pousada. Desce, chegava lá, tinha uma Bíblia em cima da mesa, aí eu descia com a minha, a gente tomava café e começava a falar da palavra. 1 ano e pouco. E todas as vezes que eu estava em desespero, o Senhor fazia questão de mandar uma pessoa fora de todas as pessoas que eu conhecia naquele bairro. Às vezes eu estava sentado assim na pousada, na cadeira, vi uma pessoa e batia no meu ombro, eu olhava e ele falava, ó, tá chegando o dia do Senhor tirar você daqui. Aí até o dia que eu fui para Porto Alegre. Eu fui para Porto Alegre, fui fazer um evento em Porto Alegre, em Bento Gonçalves. Uhum. Tava em Bento, eu fui num culto, o cara era cristão também, me levou no culto, a gente chegou atrasado no culto, eu tô no culto, o cara falou, eu me ajoelhei para orar, ele bateu no meu ombro e falou, ó, 40 dias seu telefone vai tocar e aceita essa ligação, porque essa ligação é do Senhor. Aí, 30 dias, não dei nem 40, 30 dias o Neto me ligou para eu trabalhar na Band. Aí eu vim trabalhar na Band. Mas a minha trajetória, e hoje, quando eu volto para lá, o mais legal disso tudo é que o cara que trabalhava na pousada, ele trabalhava para um dono. O Senhor fez questão de dar tudo para ele. Hoje a pousada é dele, o supermercado é dele, a padaria é dele. Ele me emprestava o carro dele às vezes para poder andar, para poder ir em Maceió, ver meus filhos. Hoje o cara é meu irmão. A gente, quando senta assim, a gente senta numa mesa, a gente chora junto, se abraça. Então foi uma trajetória. Que história é essa? Foi bem complicado. E todos os lugares, Ju, onde eu trabalho hoje, foi o Senhor que abriu. E o Senhor sempre falou para mim. Quando ia acontecer alguma coisa, o Pode Pá foi assim também. Por que você acha que, assim, você teve uma infância bem humilde, você conquistou tudo e você perdeu praticamente tudo? Você acha que foi Deus que permitiu tudo isso? Foi Deus. Você não estava preparado para aquilo? Foi Deus. Se eu falar que Deus não me deu a oportunidade de eu não tomar algumas decisões, eu vou estar mentindo. Uhum. Porque a gente sabe o que é certo e o que é errado, entendeu? Que Deus te dá o livre arbítrio, te né? dá. Mesmo sabendo que você não vai escolher, ele te dá. Ele sabe que a gente é muito visual, Ju. Uhum. Deus sabe. Até hoje nós somos muito visuais. Infelizmente, e por isso a gente não consegue entender o que é que está dentro das pessoas. A gente é muito pelo aquilo que as pessoas... Hoje, mas não. Graças a Deus eu não sou mais assim. Não é tudo que me convence. Uhum. Não é qualquer coisa que enche o meu coração, sabe? Hoje, Deus está me devolvendo tudo de volta, Ju. Amém. Mas nada disso enche o meu coração. O carro zero que eu tenho hoje, a casa onde eu moro hoje, as coisas que eu tenho comprado para a glória de Deus, nada disso tem me enchido de orgulho. O que eu tenho falado agora, nesse momento de subida, olha, Deus não me deixa me perder, tá? Uhum. Fica aqui comigo. Eu posso errar com várias pessoas, mas eu não posso errar com o Senhor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, não é? Porque quando a gente tá lá embaixo, Ju, a gente aceita qualquer coisa, entendeu? Sim. O que Deus falar, a gente aceita. O problema todo é quando as coisas começam a melhorar. Uhum. Aí é um momento de alerta, a gente tem que ficar em alerta. Então, o momento para mim hoje é um momento de alerta. Com certeza, até porque os escolhidos, eles são muito cobrados. Né? São. Então, hoje eu moro com meus 2 filhos. Meus filhos escolheram morar comigo, mesmo eu vendo eles 2 vezes por ano. Né? A menina faz faculdade de Direito, o menino faz TI. Então, hoje eu vejo Deus restaurando tudo, entendeu? As coisas que Deus predeterminou estão todas feitas. Todas feitas. Eu aprendi no meio disso tudo, estou separado há 8 anos, que assim, que eu precisava me conhecer, Ju. Uhum. Tudo isso serviu para uma coisa, sabe? Para eu conhecer a Deus
e para eu saber o meu valor. Como eu fui criado muito sozinho, eu sempre entreguei a minha vida na mão de pessoas. E é o nosso maior erro, né? É. Porque assim, Ju, eu não vou conseguir te amar se eu não me amar. Uhum. Entendeu? Eu não vou conseguir, tipo, cuidar de você se eu não cuidar de mim. Então, o primeiro ponto que eu vejo hoje é que Deus me mostrou o meu valor, sabe? E me mostrou quem ele era. Hoje eu posso falar igual Jó. Antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Hoje eu vejo, hoje meus olhos contemplam tudo que Deus tem feito, entendeu? E isso para mim é o meu maior título da minha história. É ter conhecido o Senhor e ser conhecido por Ele, sabe? Isso para mim não tem preço. Isso aí é mais valioso do que os lugares onde eu trabalho, as coisas que eu tenho, a fama que ele me deu. O mais importante para mim hoje é ser conhecido por Ele. Nada disso tem mais valor. Antes você depositava a sua felicidade Na nas pessoa, mãos das pessoas. nas pessoas. Aí dava qualquer coisa errada, você perdia o chão. Praticamente a gente deve ter histórias parecidas. Uhum. Se a gente tivesse bem com aquela pessoa, o mundo poderia estar desabando. Tava tudo bem. Uhum. Né? E isso é um erro, porque nós somos responsáveis pela nossa felicidade. A gente terceiriza muito isso, entendeu, E Ju? Deus nos ensina, né? Que sobre todas as coisas que se deve guardar, tem que guardar o nosso coração, né? Eu gosto muito de uma palavra que está acho que é Lucas 22, acho que é 22, 30, é 31, não sei, onde Deus está falando com Pedro, né? Ó, Pedro, ainda hoje você vai me negar 2 vezes. 3 vezes. E ele fala, não. E o legal disso, se há alguma coisa legal, né, é que Deus usa as nossas frustrações para nos mostrar o verdadeiro caminho. Entendeu? Uhum. Às vezes a gente acha que a gente cria, né? Porque assim, você só se frustra naquilo que você criou, Ju. Não tem como você se frustrar em algo que você não criou. Você desenhou. O problema todo, quando nós recebemos uma palavra, a gente desenha todo um cenário pra gente, como se Deus fosse fazer da nossa forma. E Deus nunca vai fazer da nossa forma. Se fosse da nossa forma, eu não precisava dele. A gente mesmo faria. Então hoje eu não sou um cara que fica criando muito expectativas, entendeu? Não é que eu sou um cara frio, eu continuo sendo quem eu sou. Uhum. Sabe? Só que eu hoje aprendi uma coisa, Você sabe? deposita sua felicidade nas mãos de Deus, Exatamente. não de outra pessoa. Não. A responsabilidade da minha felicidade primeiro está na mão de Deus, segundo está na minha mão. Uhum. Eu preciso primeiro cuidar de mim. E esses anos sozinho me deu esse entendimento, entendeu? Eu não tô sozinho porque eu quero. Uhum. Tô sozinho porque Deus começou a me reconstruir. Para quando chegar uma pessoa na minha vida, eu não cometer os mesmos erros. Exatamente, para que eu possa ter discernimento de algumas coisas, entendeu? E hoje eu vejo que, assim, falar de mim assim, hoje eu sou outro homem, entendeu? Um homem totalmente diferente de quem eu era. Quando você é temente a Deus de verdade, você pensa 2 vezes antes de fazer alguma coisa, né? Você não quer fazer algo para outra pessoa que você não gostaria que fizesse com você. Paulo diz que é impossível uma pessoa que conheça Deus, se errar, ser renovado novamente. Então o que ele está dizendo é assim, é impossível alguém que conheça Deus possa cometer os mesmos erros novamente, entendeu? Se você conhece ele de verdade, sabe o peso da mão dele, dificilmente você vai pensar infinitamente, entendeu? Antes de fazer qualquer coisa. A gente é muito impulsivo. Exatamente, porque você pode esconder do mundo, mas dele você nunca esconde. Nunca. E se tem uma coisa, olha, eu vou te falar, viu? Queira experimentar tudo, mas não experimenta a mão de Deus, não. Porque a mão dele pesa, Ju. Vingança pode demorar, mas ela chega. Chega. Tem um ditado que diz: a justiça divina tarda, mas não falha. E esse não é um ditado, não, é uma realidade, tá? É uma realidade. Não é todo mundo que tem a oportunidade de se refazer, porque não é todo mundo que aguenta passar, né, Ju? Uhum. Por decepções, segurar o processo, caminhar sozinho, porque quando a gente
quando Deus se encontra com a gente, é um caminho solitário. A gente se vê muito sozinho, às vezes rodeado de pessoas, mais vazio por dentro. Mas é necessário. É necessário para essa transformação na nossa vida. Tudo que a gente vive hoje, essas coisas são necessárias para a nossa vida. E é só ele que preenche, né? Não tem. Se eu disser para você, porque às vezes a gente usa a palavra, não, hoje eu resolvi, aprendi a lidar com a minha com a minha solidão. Não, tem pessoas que foi acostumada a viver sozinho, Ju. A gente foi criado para poder convive com outras pessoas, entendeu? Mas antes disso, Deus precisa curar algumas coisas dentro da gente, né? Restaurar algumas coisas, nos mostrar o nosso verdadeiro valor. Porque no meio disso tudo a gente valoriza muita coisa. O que menos a gente valoriza é quem a gente tem que valorizar, que é a gente mesmo. Exato. Aquilo que a gente tá falando no café. Às vezes o erro, às vezes não. Uma certeza, o erro diz mais sobre quem errou do que sobre você. O problema é que a gente carrega muita culpa, entendeu? Uhum. A pessoa, às vezes, faz a gente nos culpar. Entender Ela que... faz com que a gente se sinta culpado até por coisas que nós não que fizemos. não fizemos. E a gente não tem nada a ver com isso. E outra coisa, a pessoa que errou, ela vai ter a oportunidade dela daqui a pouco. Vai ter o encontro dela, entendeu? De uma forma ou de outra. Às vezes tem oportunidade, às vezes não. Às vezes a dor é muito grande e as pessoas não têm oportunidade. Que a gente está tendo de se refazer, entendeu? Porque Deus não é todo mundo que Deus dá uma segunda chance, entendeu? A Bíblia fala que Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. A mão dele pesa, eu experimentei. E principalmente quando você mexe com os dele. Quando você mexe com os dele, Deus é justo, sabe, Ju? Uhum. Deus é justo. Se tem uma característica de Deus, ele é justo e ele vai... Eu paguei tudo aquilo que eu fiz. E vou te falar, tá, Ju? Eu falo que eu fiz, eu não fiz muita coisa errada. Eu nunca fui um cara baladeiro. Nunca fui um cara de ficar, tipo, virando à noite nos lugares. Não, pela minha infância, eu sempre fui um cara muito tímido, retraído. Mas tomei decisões erradas. Uhum. Baseado na minha fama e olhar pra mim e falar, peraí, como assim a pessoa não quer? Pô, eu sou o Souza. Não. As minhas decisões foram em cima de quem eu achava que eu era, entendeu? Que é muita coisa, né? E é muita discrepância para alguém que saiu da extrema pobreza, você chegar ao ápice, né? Fama, dinheiro, glamour. É uma discrepância muito grande. Se você não tá com uma estrutura na fé, você não aguenta. E o legal de tudo, Ju, se há alguma coisa legal nisso, assim, porque assim, Deus já te treinou antes. Se você pegar na sua infância, Deus já te treinou antes para as decepções que iam acontecer, entendeu? Uhum. Deus não me mandou para um lugar que eu não conhecia. Eu já conhecia aquele lugar. Só que aquilo era desesperador para mim, que eu achei que eu não ia voltar mais. Você entende? Uhum. Eu não tinha nada. Então o fato de eu olhar para minha conta e não ter nada, eu já tive nesse lugar. Então era nada. O problema era que eu não via perspectiva, porque assim, quando a gente chega nesse lugar no fundo do poço, porque é onde Deus trata com a gente, é no fundo do poço, a gente olha e a gente começa a criar cenários. E a gente vê que todos os cenários que a gente criou, eles não irão tirar a gente daquele ambiente. Uhum. Então, mas aquele ambiente ali, eu já tinha visitado ele. O fato de eu ter voltado para Maceió, de novo, na minha cidade natal, de eu estar numa situação que eu não tinha dinheiro na minha conta, que eu morei na casa dos outros, eu já tinha vivido aquilo. Porque por muitas vezes eu tive que dormir na casa de conhecidos, porque se eu passasse da hora de chegar, a porta estava fechada. Então aquilo, eu já tinha passado por aquilo, Deus já tinha me treinado para aquilo, sabe? Mas você acha que pelo fato também de você, tudo acontecer na sua vida ainda quando você era muito jovem, não saber administrar o dinheiro, tudo isso acabou influenciando também? Influenciou bastante, bastante. E Ju, eu sempre fui um cara assim. Eu nunca gostei de conflito. Uhum. E eu não sei explicar por quê. Eu sou um cara, você vai conhecer um cara que sempre vai tentar te achar um caminho. Uhum.
Eu não sou aquele cara que você vai conversar comigo e eu vou te colocar para baixo. Olha, não tem jeito mais. Eu vou ser sempre positivo, sabe? Sempre tentar te ajudar, pegar na tua mão e te achar um caminho pra gente sair desse lugar. Nunca fui um cara negativo. Então eu acredito que todas as vezes que eu me separei do meu primeiro casamento, eu saí só com as minhas roupas. Porque eu não queria estar brigando, sabe? Uhum. Porque aqui o dinheiro para mim não era o principal. Nunca foi o principal. E talvez seja por isso que eu não valorizava muito a grana que eu ganhava, entendeu? Sempre dava para as pessoas administrar. Então eu acho também, né? Acho quase certeza, né? Que era um modo de eu ter as pessoas do meu lado. Olha, administra aqui, eu vou te dar, ó, vou te mostrar que eu confio em você para você ficar perto de mim. Então você foi enganado por muitas pessoas? Fui bastante. Bastante. Quando você perdeu tudo novamente, muita gente se afastou? Só quem ficou foi meus filhos. Os 2 mais velhos. Só eles. Só eles, para não ser... Só quem ficou perto de mim foram pessoas que eu não conhecia. O Dinei e a família dele de Porto Alegre. O Márcio e a família dele de Murici. E meus filhos. Só. O restante, até família, todo mundo se afastou. Todos. Ficou ninguém. Ninguém. As ferramentas que Deus usa para separar as pessoas, entendeu? Quando tudo vai bem, a mesa tá cheia, tá todo mundo, entendeu, Ju? Hoje você é mais seletivo? Eu sou bastante seletivo. Porque Deus está te devolvendo tudo novamente. Eu sou seletivo, bastante seletivo. Eu tomo muito cuidado e o conselho que eu dou para todo mundo, a gente precisa tomar muito cuidado que a gente bota dentro da nossa casa. Hoje você sabe administrar suas finanças? Sei, hoje quem administra tudo sou eu, coisas que eu nunca fiz. Hoje eu que invisto, é eu que compro as coisas, é eu que faço as coisas dentro de casa. Tem sido reaprendizado, sabe? Na verdade, eu tenho sido ensinado a cuidar de tudo, sabe, Ju? Eu nunca tive, Ju. Eu nunca tive nunca fui criado com meu pai. Eu fui criado na escassez, então eu fui criado sem amor. Tipo, eu não sei lidar quando meu filho diz pra mim, pai, eu te amo. Ele mesmo sendo grandão, entendeu? Eu olho assim e falo, quando a minha filha fala, pai, eu te amo. Pai, você é... Eu não sei lidar com isso. Então, eu tô reaprendendo a ser pai, a ser, tipo, provedor da casa. Eu não tô terceirizando a minha vida, colocando a minha vida na mão de pessoas, entendeu? Eu sou o responsável. Foi um dos maiores erros da sua vida. Foi. Se eu tivesse que apontar um erro maior da minha vida, foi esse. Eu terceirizei muito a minha felicidade, entreguei muito a felicidade na mão de pessoas. E, Souza, como foi a sua experiência no PSG? Uma experiência internacional? Ju, de novo, eu nunca fui um cara que me deslumbrei com essas coisas, sabe? Eu queria, tipo, jogar futebol, queria que a pessoa que estivesse do meu lado estivesse bem. Eu nunca olhei pra mim. Pra você ter ideia, Ju, eu comecei a comprar roupas pra mim agora. As roupas que eu tinha era quando eu viajava para os Estados Unidos, eu trazia. Eu era um tipo de cara que se eu fosse... Não que eu tenha mudado, tá? Não tenha mudado. É a minha essência. É que eu ia no shopping comprar uma coisa para mim e se eu visse algo parecido com a pessoa, eu comprava para a pessoa, deixava de comprar para mim. Você sempre teve um coração muito bom. Isso eu não perdi ainda. Só que assim, eu comecei a ser seletivo, sabe? Seletivo. E entender que a responsabilidade de muita coisa é minha. As pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Concordo plenamente com você. Aquilo que a gente permite. A partir do momento que você corta o mal pela raiz, ninguém faz nada com você. Então eu comecei a fazer isso, entendeu? Porque bondade não significa você dar tudo para a pessoa. Não. Significa de... E perdoar não significa conviver. Não. Entendeu? Perdoar, nós temos que perdoar.
Só que eu acho que quem nos magoou não merece mais acesso à nossa vida. Com certeza. Porque o perdão faz... O perdão de quem não libera faz muito mal para quem não libera, entendeu, Sim. Ju? Então, é importante liberar. Agora, é importante também cortar o acesso, entendeu? Não ter acesso à nossa vida, não ter acesso mais. Perdeu a oportunidade. É o Deus de oportunidade. E Souza, hoje você conseguiu ressignificar todas essas dores? Ou está no processo? Eu acho que tenho certeza. Eu não tenho mais dores com relação a isso, entendeu? Hoje eu posso dizer para você que eu sou um cara curado por Deus, que eu não carrego mais bagagem que não é minha. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Eu não preciso... Outra coisa que a gente faz muito é querer viver uma vida baseado, tentando mostrar para a pessoa ou para as pessoas que ela tomaram uma decisão errada. Isso faz muito mal para a gente. A gente precisa viver a nossa vida e deixar que Deus mostre. A Bíblia fala que a gente conhece a árvore pelos frutos. São os frutos que vão falar sobre a gente. Então, hoje eu entendi isso, entendeu? Que eu não preciso provar nada para ninguém. Vivo a minha vida e não existe melhor coisa na vida do ser humano quando ele chega na cama dele, bota a cabeça no travesseiro e dorme. Isso para mim é não ficar pensando em coisas. Então, eu sou um cara hoje curado, sabe? Liberto. E como seus filhos enxergam essa mudança hoje no Souza? Vixe, eu acho que algumas coisas que a minha filha, né, há um tempo atrás ela chegou para mim e falou: "Papai, tá vivendo tudo isso hoje, eu achei que não viveria mais". Sabe? E eu sou muito grato ao Senhor por tudo que eu tô vivendo, sabe? Então isso para mim já fala mais. Assim, eu não sou um cara de poucas palavras em casa também. Eu acredito que eles vê mais. E eu escutei o pastor Hernando Dias Lopes falando uma coisa que para mim fez muito sentido, que os nossos filhos eles observam mais as nossas ações do que aquilo que a gente fala. Então eu tenho mostrado tudo aquilo com as minhas ações, sabe? Não falando, sabe? Tenho dado a liberdade para eles. Não sou um cara que cobra também. Claro, tem limite, mas eu sou um cara que fica impondo as coisas. Eu não quero que eles vivam a minha vida. Eles precisam ter as decepções dele. Eles precisam se ferir para que se curem depois. Eu sei que o que eles passam hoje é fundamental para o crescimento deles. Então, o que eu tenho falado para eles é: olha, você tem exemplos, mas eu não posso escolher por vocês. A escolha é de vocês. E a criança que passou fome, ela ainda vive dentro de você? Eu acho que ela vive um pouco... eu sei lidar muito ainda, né? Quando você subiu, você me perguntou, a gente conversou ali, ó, você não almoçou ainda. Eu sei lidar muito com isso, com a falta. Sabe? Eu não sou um cara que, se eu tiver... Não sou aquele cara obcecado por corpo, sabe? Ah, não, eu tenho que... Não, eu sei lidar bem com isso. Eu sei, tipo, chegar, comer um pão de queijo e tomar um café, sei ir no melhor restaurante... então eu não... Eu acho que tem muito disso na hora que eu vou fazer compras. Eu sempre compro a mais, sabe? Eu acho que por causa disso, né? Por causa da falta, eu não quero que falte, então eu sempre compro as coisas passando, sabe? Para não ter, olhar assim e faltar. Eu acho que tem um pouco dessa criança aqui ainda, né? Que sente da fome, que passou fome, né, do modo de lidar, mas eu acredito que essa criança ela ainda é um pouco viva aqui dentro. E o que o neto representa nessa nova fase da sua vida? Cara, o neto para mim foi o pontapé inicial, foi um homem usado por Deus, e aí quebra todo o paradigma, né, que a gente escuta muito. A gente acha que para Deus usar uma pessoa, ela precisa ser da igreja, e eu acho isso uma besteira, porque Deus mandou Davi na casa de Saul, e Saul não era crente. Então, às vezes, Deus usa pessoas para poder te abençoar fora daquilo que a gente foi ensinado. Então, o neto, para mim, hoje, foi um cara que me ensinou e tem me ensinado muita coisa dentro dessa nova visão, nessa nova profissão que eu tenho exercido, entendeu? Então, se tem algo, e eu fico muito feliz, a minha oração todos os dias, quando eu vou apresentar o neto, Pai, abençoa o neto. Porque a Bíblia diz que quando
Deus mandou Abraão sair dentro de casa, ele disse uma coisa assim, olha, eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Quando eu vejo o sucesso do neto, eu agradeço a Deus porque eu vejo que Deus está abençoando ele, sabe? Por tudo aquilo, retribuindo aquilo que ele... Tem coisas que ele não sabe que ele fez por mim. O testemunho que eu te mandei, quando ele viu, ele repostou, porque eu acho que ele se viu muito dentro daquilo, entendeu? Então eu sou muito grato, né? Eu carrego uma gratidão por ele no meu coração muito grande. Ele não sabe. Ele não sabe a gratidão que eu tenho por ele. As portas que tem se aberto, né, na minha frente. Primeiramente a Deus, segundamente a ele, né, que tem sido um cara muito leal a mim. Então o Neto para mim hoje foi um homem usado por Deus para abrir portas. E depois de tudo que você viveu, quem é o Souza hoje? Olha, hoje eu posso te falar com toda a certeza que eu sou... Hoje, para mim, o meu maior título, às vezes, todas as vezes que eu chego dentro da Band, que eu vou chegar dentro do estúdio, tem um cara lá que pouca pessoa dá importância para ele, e ele usa uma frase comigo que para mim me marca bastante. Todas as vezes que eu chego, ele fala: bom dia, homem de Deus. Para mim, isso é um título impagável. Impagável para mim, que as pessoas... continue vendo Deus através da minha vida, sabe? Não na minha forma de falar, mas na minha forma de se expressar com o corpo, na minha forma de sentar, da minha postura, não nas minhas palavras. Eu acho que quando as pessoas começam a ver Deus na sua vida, nas suas ações, isso diz muito sobre você. Então, para mim, eu acho, né? E aí é ruim a gente falar da gente. Hoje eu me considero um homem de Deus, um homem ferido, mas curado por Deus. Dá pra ver isso em você. Amém. Amém. E se você pudesse dar um recado pra quem tá em casa te assistindo e tá passando por um momento super difícil, que tá atravessando o deserto, o que você diria? Ju, eu tenho 2 mães, chama Érica. Tenho 3, né? Tenho a minha mãe biológica, que é Yara, e tenho 2 mães espirituais. E elas sempre me incentivaram e me encorajaram a esperar em Deus. E o esperar em Deus, quando elas me encorajavam, era no momento quando eu via saída. Então, para a pessoa que está em casa, está passando por um momento difícil, a única coisa que eu posso dizer é que não é o fim. Não é o fim. Continue confiando no Senhor. Coloque toda a confiança no Senhor. Segure firme nos pés de Deus. Não é fácil. Já te falei que tem igrejas que eu vou que quando eu vejo pregação sobre facilidade, dá vontade de levantar e ir embora, porque não é fácil. Não é um tempo fácil, mas é um tempo onde o Senhor precisa primeiro restaurar a gente, para depois restaurar as coisas, porque as coisas é o mínimo. É o mínimo. O que Deus quer, na verdade, é restaurar o ser humano. A partir de um homem restaurado, aí as demais coisas são acrescentadas. A Bíblia diz no livro de Mateus 6,32, diz assim: porque os gentios é que buscam todas essas coisas. Aí tem um ponto, diz assim: o Pai de vocês que sabem que vocês precisam de todas elas. Aí tem o 33, aí diz assim: mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro, Deus sabe o que a gente precisa. Ele sabe. E ele diz assim: você não são gentil. O gentil é que corre atrás das coisas, Ju. Tudo que eu vivo hoje, nada eu fui atrás, Ju. Nada. Eu vivo exatamente o que essa palavra diz. A partir do momento que Deus me restaurou, as coisas foram se acrescentando por Ele mesmo, sabe? Então, para a pessoa que está em casa, que está passando por esse processo, sabe? Processo que nós passamos, não é o final. Sendo esmagado. Sendo esmagado não é o final. Eu falo, quando eu vejo alguém esmagado, eu digo: agradeça. Agradeça sempre. É hora de agradecer. Porque aquilo que a gente não vê, Deus vê. Aquilo que a gente não ouve, Deus ouve. E às vezes aquilo que Deus tirou, a gente acha que é uma perda, mas não é livramento. Então continue confiando no Senhor, só nele, segure firme nos pés dele, porque a última palavra é dele. E Deus é fiel. Deus é fiel. Eu cheguei aqui em São Paulo com R$250.
R$ 250 em 2021. Mesmo tendo jogado em vários lugares, passado, vencido os melhores campeonatos que um atleta, eu cheguei aqui com R$ 250. E aí eu não posso falar outra coisa que não seja isso. A confiança no Senhor fez toda a diferença. E está fazendo na sua E vida. está ainda, fazendo. né? Então, viver... Souza, quanta sabedoria. Eu ficaria com você aqui o dia inteiro. Só que eu sei, gente, hoje ele é um menino muito ocupado, né? Tá com a agenda lotada. A gente tava falando aí que nem almoçar, você almoçou, né? Corre de um lado, corre do outro. Daqui a Graças a Deus, é cheio de bênçãos, né? Deus tem abrido as portas de uma forma especial. Você tá na Band, fala pra Tô na gente. Band, tô no Podpah, num programa que chama Quebrada, 3 anos, e também tô na TV Casé. Então... Ele tá pior que o Júlio. Todo mundo odeia o Cris. 3 empregos. O pessoal lá do Podpah me chama de Július. Falando que eu tô trabalhando demais, mas tem que honrar aquilo que Deus tá fazendo, entendeu? Foi Ele que abriu essas portas, então eu preciso passar por ela e honrar. E honrar a Deus, aquilo que Ele tá fazendo é fazendo as coisas bem feitas. E tá chegando a Copa do Mundo também, tá preparado? Preparado. Vou fazer do Rio, vou trabalhar durante a semana aqui, aí provavelmente sexta-feira eu vou pro Rio, aí fico sexta, sábado e domingo, segunda cedinho eu venho, vai ser, esses 30 dias vai ser bem complicado, mas... Tá confiante na nossa seleção? Quer que eu seja sincero? Não. Não. Ih, ó, ele tá até indo embora já. Mas, todas as vezes que a gente ganhou uma Copa, a nossa seleção não era a favorita, então... Só não podemos tomar 7, né? Eu acho que 7 não vai não, mas não. Acho que mais não. Tomara que não, Tomara né? que não, né? Tomara que não, né? Então eu tô meio desconfiado, mas assim, eu falo, onde tem brasileiro no país de futebol, a gente precisa dar um pouquinho de crédito. É muito bom, né? Pra animar o povo. Torcer juntos. Aproximar o povo, né? A gente vive numa polarização gigante, né? Essa divisão gigante, o pessoal um discutindo com o outro pra ver quem tem razão. Que a gente se una, né? Pelo menos agora nessa Copa do Mundo pra tentar trazer, né, a essência do não só do futebol brasileiro, mas como do Brasil, né? Em um país, né, unido, né? Com certeza. E Souza, pra quem quer te seguir nas redes sociais, como que você tá lá? Eu tô como Souza21. Que a torcida do São Paulo me chama assim, né? De Souza. Aí o Souza já tinha, aí eu coloquei Souza. Souza, mais uma vez eu quero te agradecer imensamente pela sua presença aqui. Você é incrível, Obrigado, você tem Ju. uma luz maravilhosa. Eu ficaria com você aqui Obrigado, o dia Ju. inteiro. A gente não vê a hora passar. Obrigado, Sua história Ju. é linda, que Deus te abençoe grandemente. Que Amém. continue abrindo muitas portas e que você consiga alcançar muitas pessoas. Tem muita gente sofrendo e precisa de uma palavra, né? Amém, amém, Ju. Obrigado, Ju. Obrigado. Já te falei, te mandei mensagem, sou seu servo, o que você precisar, conta comigo. Obrigada, Conta comigo. Obrigado mais uma pela vez. oportunidade de abrir um espaço aqui pra gente estar falando de tudo aquilo que Deus tem feito e vai continuar fazendo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sempre. E muito obrigada pela sua presença. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a nossa próxima entrevista.